Nordeste sempre existiu ou será que foi inventado? E quanto ao nordestino, é realmente um homem forte? Essas são algumas temáticas abordadas nas obras do convidado do O Que É Que Tá Rolando de hoje. Além desses assuntos, o doutor em História traz em seus livros e artigos um vasto conhecimento sobre os 9 estados dessa região. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao Que É Que Tá Rolando. Muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui. Como surgiu o interesse do senhor em estudar e retratar o Nordeste? Eu sou filho daqui, né? Sou da região, quer dizer, na verdade, eu digo isso na abertura do livro, A Invenção do Nordeste. Eu sou filho de uma mãe paulista e de um pai nordestino, um pai paraibano. E durante toda a minha adolescência, minha infância, eu convivi, né, com a estereotipia, com o preconceito, com a forma estereotipada, né, de ver a região. Eu viajava periodicamente para ir ver minha família paulista e eles tinham uma visão extremamente distorcida em relação à região, né? E quando eu fiz o meu trabalho do mestrado, que eu trabalhei sobre a construção da seca como um problema regional, eu percebi, quando li a documentação do século XIX, que a palavra Nordeste não existia, que ela não aparecia, né? Então eu me interessei em entender a emergência dessa região, quando é que essa região surgiu, quando é que esse recorte regional surgiu. E em suas obras o senhor traz justamente isso, que o Nordeste foi inventado. Como se chegou a esse conceito de invenção? Quer dizer, inventado no sentido de que o Nordeste é uma produção humana, como todas as coisas, não é? Quer dizer, as palavras, os nomes, os conceitos, os recortes espaciais são feitos pelos homens. O Nordeste não é uma coisa inscrita na natureza. Não foi a natureza que recortou o Nordeste e definiu o Nordeste. Quem definiu essa região foram os homens e fizeram isso num determinado momento histórico preciso, né, entre o fim da década de 10 e a década de 20 do século 20. Quer dizer, o Nordeste é produto dos embates no interior das próprias elites nacionais. Quer dizer, é fruto de uma reação das elites dessa área, né, dos estados dessa área, diante do processo de declínio econômico e político que eles vinham sofrendo, né, e a ascensão política e econômica de São Paulo, né, de Minas Gerais, quer dizer, à medida que o eixo da economia e da política nacional se deslocou, né, já que durante muito tempo, no período colonial, em uma parte do Império, essa foi a área mais rica e a área mais importante politicamente, né, e que depois foi deixando de ser. Então, o Nordeste nasce como uma reação a esse processo de decadência, quer dizer, as elites dos estados do Norte, né, do Antigo Norte, percebem que se elas atuassem isoladamente, elas não tinham como concorrer com as elites de São Paulo. E aí elas se aglutinam, elas se reúnem em torno dessa ideia do Nordeste, que é uma ideia que vai aparecer à medida que é criada a Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, em 1919, o Nordeste é definido como a área de atuação da inspetoria. Quer dizer, inicialmente o Nordeste é apenas um ponto colateral, um ponto localizado entre Norte e Leste. Ele não tem um conjunto de significados e sentidos que, a partir daí, vai se começar a atribuir a ideia do Nordeste. Quer dizer, vai ser todo um trabalho dos políticos e intelectuais de dotar essa palavra, fazer com que essa palavra deixe de ser mais do que simplesmente uma palavra, torne-se um conjunto de imagens, um conjunto de enunciados. Quer dizer, quando a gente fala em Nordeste, imediatamente vem à nossa cabeça um conjunto de imagens que não são naturais, foi uma criação de uma produção literária, sociológica, historiográfica, cinematográfica, teatral, né, da pintura, etc. Quer dizer, várias áreas que construíram essa imagem. Quer dizer, quando você fala em Nordeste, imediatamente vem a seca, a terra agretada, o cacto, a caveira, o retirante, o barrigudo com a trouxa, não é, na cabeça. Quer dizer, há uma série de imagens, né, que vão sendo construídas por toda uma produção cultural. E é isso que eu chamo de invenção. Quer dizer, você inventa à medida que você dota esse conceito de um conjunto de significados, de sentidos mais ou menos estáveis, repetitivos, que vai sendo repetido, até se tornar naturalizado, né? Como se fosse natural, e não é natural. Quer dizer. Então, quer dizer que em seus textos o senhor tenta quebrar esses estereótipos que são firmados junto à nossa região? Sim.
Quer dizer, a finalidade do meu trabalho é justamente questionar essas verdades estabelecidas, né? Esses estereótipos que se repetem, né? Que se repetem na mídia, que se repetem na produção cultural, que se repetem na academia, né? Que se repetem em todos os lugares. Quer dizer, é uma forma de ver e dizer o regional do qual as pessoas não conseguem fugir. Quer dizer, você vai pensar em fazer uma peça de teatro sobre o Nordeste, você termina caindo nas mesmas temáticas. Será sempre a seca, a retirada, o retirante, será sempre o cangaço, o coronel, né, o beato. Quer dizer, essas figuras vão sempre estar lá. O Nordeste é uma região que parece parada no tempo, parece que não tem cidade, que não tem um fenômeno urbano, que não é moderna, que é uma cidade que ficou sempre um estado, um conjunto de estados que ficaram sempre no passado, né? Quer dizer, é como se o Nordeste não tivesse história, não se transformasse. Né? Então, você vai assistir o filme sobre o Nordeste, é lá a cidadezinha pequena que tem o juiz, tem o coronel, tem a dona do bordel, tem o padre. Quer dizer, não sai disso. Né? Quer dizer, um produtor cultural como Guel Arraes, quer dizer, um cara que viajou o mundo, foi criado em Paris, né? Que é urbano, que conhece o Nordeste, sabe de toda a diversidade, né? Que é o Nordeste, vai produzir alguma coisa sobre o Nordeste, lá vem a estereotipia, né? Lisbelo Prisioneiro, Alto da Compadecida, não sai daquele imaginário. Aquele imaginário se repete, se repete, se repete o tempo todo. E qual a importância de levar esse outro Nordeste que não é visto por todas as pessoas para outras regiões do Brasil? Eu acho que primeiro é a gente quebrar esse lugar de subalternidade em que a gente se coloca. Né? As elites nordestinas são estranhíssimas porque são elites que passaram a viver do reconhecimento da sua subalternidade. Quer dizer, as elites nordestinas fizeram um pacto, né, onde elas têm um lugar subalterno e elas estão satisfeitas com essa subalternidade. Né? E elas fazem do discurso da subalternidade, do menos, do menor, do pouco, do coitadinho, da vítima, né, o seu discurso permanente. Então, o tempo todo a gente está chorando, a gente está se lacrimejando, né, a gente está se colocando no lugar da vítima da seca, vítima do Sul, vítima do Estado. Quer dizer, que é uma forma das elites desse espaço se desresponsabilizarem pelas próprias contradições sociais, pela miséria, né, uma série de problemas que a região tem e que elas são responsáveis. Quer dizer, o discurso regionalista ele tem um poder muito grande porque ele cria esse nós. Nós todos somos nordestinos, nós todos somos vítimas, nós todos somos pobres, nós todos somos subdesenvolvidos. Olha, nós todos, quem, cara pálida? Quer dizer, você tem uma elite riquíssima da babesca, dona de quilômetros de terra, dona de mansões, quer dizer, uma elite que ao mesmo tempo vive às custas de uma massa, em grande medida, né, que até muito pouco tempo vagava pelo país, né? Ficava o tempo todo procurando um lugar para viver, procurando um lugar para existir, quer dizer, uma maioria que vivia muito pobremente, né? Viviam na fome, quer dizer, então na verdade você criava-se esse nós, que é um nós absolutamente falso, né? Que, nós todos somos vítimas, nós quem? Quer dizer, essas elites nunca foram vítimas, né? Sempre receberam as benesses do Estado e canalizaram essas benesses para si mesmas. Nas obras do senhor, o senhor costuma tratar muito sobre identidade, o macho. Em uma das suas obras também surge o conceito de identidade forjada. A partir de que elementos e características se chegou a esse conceito? Porque toda identidade, quer dizer, toda identidade é uma construção, né? A identidade não é uma coisa natural, quer dizer, uma identidade sempre é forjada, inclusive tendo um outro como o espelho contra o qual você projeta essa identidade. Então, o Nordeste sempre se pensa como o outro de São Paulo. São Paulo é o outro. Então, São Paulo é o moderno, nós somos o tradicional. São Paulo é a cidade, nós somos rural. São Paulo é a cultura urbana, moderna, nós somos a cultura folclórica tradicional. Quer dizer, o tempo todo a gente se pensa como esse outro de São Paulo. E depois a gente não quer ser visto assim por eles. A gente acha ruim, a gente reclama quando eles nos veem assim. Mas somos nós mesmos que nos colocamos assim permanentemente. Né? Quer dizer, nós realizamos todo um esforço de fazer eventos culturais para repor essas imagens. Né? Nós repomos permanentemente essas imagens. E qual a conclusão que o senhor chegou a partir desses conceitos e abordagens e estudos em volta de identidade, do macho,
dessa retratação? O meu livro, Nordestino, a Invenção do Falo, né? Quer dizer, eu tenho o livro A Invenção do Nordeste, que é a invenção da região, né? E depois eu faço um livro em que eu conto a construção da ideia do nordestino, porque a identidade nordestina, o nordestino, surge depois do Nordeste. Quer dizer, não é imediato. Quer dizer, antes você tinha uma série de outras identidades, como o sertanejo, o brejeiro, o praieiro, o nortista. Essas identidades todas vão ser substituídas pelo nordestino. E aí eu trato de uma característica central na figura do nordestino, que é a figura do macho, né? Que é a ideia de que ele é masculino, de que ele é forte, né? De que ele é, acima de tudo, um homem macho, que na verdade é um mito compensatório. Quer dizer, a masculinidade, essa macheza nordestina compensa, na verdade, o fato de que a gente, nas elites desse espaço, e esse espaço foi derrotado historicamente, né? Quer dizer, é uma elite, em grande medida, que perdeu o seu poder, que perdeu a sua centralidade, né? É uma elite impotente e que, portanto, fica falando da potência sexual o tempo todo. Né? Quer dizer, nós somos pobres, mas nós somos machos. Isso é consolo, quer dizer, é um mito, né, de consolo. Os paulistas são ricos, mas são efeminados, são mulherzinha, porque a cidade é femina. O sertão é que gera cabra macho, porque o sertão é rude, então exige, não é, homens machos, inclusive até as mulheres têm que ser machos, sim senhor, as mulheres têm que ser fortes para viver nesse espaço. Não é? Quer dizer, isso é um mito compensatório, né? De uma região que em grande medida ficou para trás, né? Quer dizer, durante muito tempo esteve para trás. Quer dizer, é claro, o Nordeste hoje está se transformando velozmente, o Nordeste é uma outra coisa hoje, justamente por isso que essas imagens estão cada vez mais fora de lugar, né? Quer dizer, a gente ficar cantando loas ao cangaceiro, mitificando o cangaceiro. Olha, o cangaceiro representa um determinado tipo de relação social, representa um determinado tipo de masculinidade que a gente tem que enterrar. Não é? Quer dizer, como é que a gente vai lutar contra a violência masculina nessa região? Como é que a gente vai lutar com a violência contra as mulheres? Mitificando o cangaceiro, mitificando o coronel, mitificando o jagunço. Quer dizer, a gente tem que enterrar essas figuras. Quer dizer, como é que a gente quer se ver livre, não é, dessa classe política oligárquica, não é, dona de tudo, dona de todos, da vida de todos, se a gente continua desejando o coronel, se a gente continua produzindo, né, toda uma produção cultural em torno do coronel, não é? Quer dizer, a gente tem que, a gente estuda história, não é para trazer o passado de volta. O historiador não traz o passado de volta. O historiador lida com o passado justamente para problematizá-lo e nos afastar dele. Fazer a gente saber o que ainda é desse passado que está presente no nosso presente, né? Quer dizer, porque o passado não passa totalmente, o passado ainda está aqui, né? Então, nem que seja como mito, nem que seja como imaginário, esse passado continua. Quer dizer, as pessoas continuam desejando o cangaceiro, as pessoas continuam desejando o coronel, né? Quer dizer, e esse imaginário reaparece de uma outra forma, né, distorcida, por exemplo, nessas músicas de forró de banda, quer dizer, esses homens, né, que a mulher está junto com o cavalo, com a cachaça, com o carro, quer dizer, ela está no mesmo rol como se fosse uma mercadoria, como se fosse um objeto, né, e as moças vão tudo ouvir essas músicas e cantar, satisfeitas, né, de pulmão aberto, quer dizer, os rapazes querendo morar no cabaré, né? Quer dizer, porque querem se desresponsabilizar completamente de qualquer tipo de relação. Então, essa mitologia ela continua alimentando não só o nosso imaginário, a nossa produção cultural, mas ela continua tendo efeito no dia a dia. Ela faz efeito na nossa vida, né? Por isso a gente tem que se ver livre disso, né? Chega de beato, chega de cangaceiro, né? Quer dizer, nós temos que aprender a conviver com a seca, porque a seca não vai desaparecer, a seca é um dado natural, né? Mas a gente não tem que ter mais os dramas, né, eternos que a seca produziu nesse espaço. A Invenção do Nordeste é a obra mais conhecida do senhor. Qual a análise que o senhor pode fazer, sabendo que muitas pessoas a utilizam como referencial na elaboração de outros artigos, de projetos e até mesmo como temas de TCCs? Isso me dá muita felicidade, né? Quer dizer, ela é a minha tese de doutorado, né? Ela é, na verdade, um trabalho maior, quer dizer, o livro é uma parte da tese, né? Eu tive que reduzir bastante, porque a tese tinha 1000 páginas, né? Uma coisa que a gente só faz uma vez na vida, não faz nunca mais.
né? Meus cabelos caíram por causa, né? Redigindo, né? Esse desmatamento aqui aconteceu durante a tese, né? Então, e claro, fico muito feliz, quer dizer, a obra foi lançada, a editora achava que a obra só ia vender no Nordeste, a obra vende no Brasil inteiro, está na 5ª edição, né? Em setembro vai sair a edição americana, vai sair em inglês, né? Vai sair pela Duke University Press, quer dizer, porque também foi uma obra que interessou os historiadores de outros países, porque é uma forma de uma outra forma de pensar como se constrói espaços, como se elabora historicamente espaços, como os espaços regionais são construídos, como os espaços nacionais são construídos, né, através de símbolos, de discursos, de práticas, né? Então eu fico extremamente feliz, né? Acho que eu fico mais feliz porque a obra ultrapassou em muita academia. A Invenção do Nordeste hoje já alimentou outras formas de produção, quer dizer, tem peças de teatro baseadas no livro, tem documentários, tem filmes, quer dizer, é um livro que extrapolou a academia, né? Chegou até outras pessoas, tem cordel escrito, inspirado no livro, então acho que é uma coisa muito... E essas coisas a gente não dá muito para saber como é que acontece, né? Acho que às vezes tem textos que são escritos para a hora certa, né? Acho que as pessoas estavam esperando aquele texto, justamente porque, né, o Nordeste já não correspondia a essas imagens clichês, quer dizer, a realidade da região, ninguém mais suportava esse discurso, entendeu? Quer dizer, todo mundo estava vendo que o Nordeste não era mais isso, não é isso, né? Ele é múltiplo, sob todos os pontos de vista, o Nordeste não é uma unidade em nada que você observar. O Nordeste não tem uma paisagem só, o Nordeste não tem uma natureza só, não tem uma fauna, uma flora única, não tem uma produção cultural única, não tem uma composição étnica única. Quer dizer, o Nordeste não tem uma forma de falar, né? Nordestinês só existe na novela da Globo, não existe uma forma de falar, né, do Nordeste, existem várias formas de falar. Vocês aqui em Petrolina não falam como as pessoas do Recife falam, porque vocês estão a 800 quilômetros de distância, embora sejam do mesmo estado, vocês falam diferente, vocês falam muito mais parecido com o sul do Ceará do que com o Recife, né? Nós na Paraíba, que somos ali vizinho, não falamos como vocês de Pernambuco, não é? Então, há diferentes formas de falar. O Nordeste é diverso, o Nordeste hoje tem os mesmos problemas de qualquer país do mundo e tem as mesmas vantagens e desvantagens, né? É um espaço globalizado, moderno, com todos os problemas da modernidade, acrescida ainda com uma série de problemas crônicos de seu passado, não é? Que ainda não foram superados, quer dizer, uma região ainda que tem muito para superar, né? E entre outras coisas que precisa, para superar isso, modificar esse próprio imaginário da região, né? É fundamental a gente quebrar com essas imagens que está o tempo todo nos remetendo para o passado, nos remetendo para o plano da memória e não da história. O tempo todo nós estamos sempre no plano da saudade. É como se o Nordeste não tivesse presente, como se o Nordeste não tivesse futuro, né? O tempo todo aqui, a gente está o tempo todo achando que o Nordeste é passado, algo que se perdeu. Está todo mundo com saudade de alguma coisa que se perdeu, né? A cultura nordestina, o discurso do folclore, é sempre que algo está morrendo. O folclore sempre trata de alguma coisa que está morrendo. Mas um morto que nunca morre, que nunca se enterra, um morto que fica aí vivo, não é? Quer dizer, não é de hoje que o São João vai morrer, o São João não morre. O cordel está morrendo, o cordel não morre, não é? Que danado de coisa que não morre é essa, né? Quer dizer, não só não morre, mas muda, se transforma. O que o São João de Campina Grande, não é de Caruaru, tem a ver com os São Joões tradicionais? Nada. Aí fica os saudosistas dizendo, já não se faz mais São João como antigamente. Nunca se fez São João como antigamente. Se você for ler o discurso lá do começo do século, diz, o São João não é mais o mesmo. Porque nenhuma festa permanece a mesma. Toda a produção cultural muda. Porque se não mudar, perde o interesse. Uma manifestação cultural que as pessoas perdem o interesse em praticar, ela morre. Quer dizer, e ela só mantém o interesse se ela se modificar, se ela se adaptar ao tempo, né? Que jovem vai querer brincar alguma coisa que elas têm vergonha, né? Que é uma coisa tão ultrapassada, tão... Quer dizer, então, é a mesma coisa. O carnaval não é mais o mesmo. O carnaval nunca foi o mesmo. O carnaval mudou o tempo todo, o maracatu mudou, não é?
Quer dizer, maracatu no começo era dançado só por homens. As mulheres não dançavam no maracatu porque o maracatu era violentíssimo. O maracatu saía com batedores na frente armados já para enfrentar outro maracatu. O barato era bater uns nos outros, era brigar, né? Quer dizer, saía com 12 homens na frente e aí até a rainha do maracatu era um homem, não era uma mulher. Depois, quando houve a pacificação dos maracatus, é que as mulheres passaram a fazer parte. A coroa do maracatu, que era de papelão, hoje se faz de plástico. E qual é o problema de se fazer de plástico? De papelão chovia, derretia todo, caía na cabeça da rainha. O plástico pode chover o quanto quiser, que ela está lá durinha, não é? Quer dizer, as manifestações culturais são assim, elas têm que ser recriadas, senão elas morrem, né? Então é importante essa recriação, essa adaptação que as atividades culturais elas sofrem ao longo dos anos. Sim, quer dizer, nenhuma manifestação cultural pode permanecer empalhada, né? Essa ideia folclórica que você vai empalhar alguma coisa, né? O que é um absoluto engodo, sabe por quê? Porque eu mostro no livro O Morto Vestido para um Ato Inaugural quais são os procedimentos que os folcloristas utilizam para produzir o folclore. Todos os procedimentos dele implicam na mutação, na mudança das matérias e formas de expressão que eles tomam, que eles capturam. Quer dizer, o próprio folclore já modifica o que ele pretensamente salva, né? Então, o folclorista toma alguma coisa que é oral e transforma em escrito. Ora, isso já é uma mudança radical. Ele pega uma coisa que é do campo e traz para a cidade. Quer dizer, ele muda completamente isso. Uma coisa que era anônima, ele inventa um autor para isso, encontra um autor. Então ele modifica completamente as produções. Quer dizer, o folclore altera. Além de que é uma apropriação, o folclorista se apropria das manifestações culturais dos pobres e faz o seu nome em nome disso. Os pobres é que não tem mais nome. O cara vai lá, né, o Leonardo Mota, Câmara Cascudo, ia lá, se apropriava da produção, inclusive comprava a dinheiro a produção dos cantadores, dos cordelistas e publicavam, né? E essas pessoas hoje estão completamente esquecidas e eles não. Eles merecem estátuas, livros, não é? Quer dizer, então, quer dizer, o capitalismo não é um sistema que somente expropriou os pobres do trabalho, expropriou também a produção cultural deles, né? Produção simbólica. E na opinião do senhor, como a mídia, em especial o jornalismo, deveria retratar o Nordeste e os nordestinos? Esse é o grande problema, né? Um dos grandes problemas nacionais é a mídia, né? Quer dizer, primeiro que é uma mídia concentrada no Centro-Sul, quer dizer, uma mídia oligopolizada. Quer dizer, a sociedade brasileira não será uma sociedade democrática se não democratizar a mídia. Quer dizer, se a gente não tiver uma lei de regulamentação da mídia que proíba, por exemplo, que uma mesma família possa ter todas as modalidades, todos os tipos de mídia. Quer dizer, uma família como a Marinho ser dona de canal aberto, canal fechado, jornal, né? Canal na internet, provedor de internet. Quer dizer, não pode, isso é antidemocrático, né? Quer dizer, uma mídia que é toda concentrada no Centro-Sul e que, portanto, não é regionalizada, que é uma exigência da Constituição de 88 que nunca foi regulamentada. A mídia tinha que ser regionalizada, tinha que ter programas regionais. É uma piada a regionalização da mídia. São 2, 3 programinhas ao longo do dia, não é? Feito nos padrões nacionais, em grande medida dirigido de lá, nacionalmente. Então você não tem, quer dizer, o Nordeste em grande medida é uma região que não se vê na TV. Quando se vê, é uma imagem extremamente estereotipada, né? Quer dizer, construída em grande medida pelo Sul. Quer dizer, a novela da Globo, por exemplo, que tratou do Piauí. Quer dizer, como é que o Estado do Piauí dá dinheiro para a Globo para fazer uma novela, né, que produz uma caricatura terrível daquela sobre o Piauí, não é? Quer dizer, então inclusive um desrespeito, algumas coisas beiram o desrespeito, né? Então assim, e quando você tem a mídia local em grande medida está presa a esse mesmo imaginário, fica reproduzindo esse mesmo imaginário da seca, do coronel, do cangaceiro, do beato, né, do retirante, quer dizer, fica o tempo todo nessa mesma coisa, né? Então, assim, até porque também a mídia local, em grande medida, pertence aos grupos políticos locais, que é um outro grande problema. A maior parte das nossas empresas de comunicação está na mão dos políticos locais, que é uma distorção terrível, né? Por quê? Porque você
você não democratiza a voz. Há vários setores da sociedade brasileira que não têm acesso à voz, não tem voz na mídia, não é? Quer dizer, por incrível que pareça, você tem um governo de um partido que praticamente não tem voz na mídia. Quer dizer, o partido que foi eleito, né, pela maior parte da população brasileira é torpedeado todos os dias pelos órgãos de comunicação. Ele é bombardeado, ele não tem praticamente direito de resposta. Você tem uma presidência da República, um governo, não é, que vê todos os dias a mídia fazer oposição. Né? E não tem praticamente direito à voz. O único momento é quando entra em rede nacional oficial ou no Jornal do Brasil. Né? Então, quer dizer, isso é um absurdo. Se a sociedade brasileira elege um governo e ele não tem voz na mídia do próprio país. Não é? Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente antidemocrática, autoritária. Quer dizer, se você chega nos países da Europa, onde você tem, por exemplo, a mídia, os canais majoritários são do Estado, são públicos, todos os grupos políticos têm acesso à mídia, todos têm que ser tratados da mesma forma. Nos jornais, quando um determinado tema é abordado, traz um convidado do Partido Comunista, do Partido Socialista, de qualquer dos partidos de direita para discutir o tema. Aqui não. Né? Aqui tem esses pretensos especialistas que tudo sabem e que, na verdade, não são especialistas em nada, não é? E que sabem de tudo e falam tudo. Né? Então, a mídia, não é só em relação ao Nordeste, né? Mas em relação a várias outras regiões do país, elas não aparecem. Né? O sul do país não existe, a Amazônia não existe. Não é? Quer dizer, quando são tratados de uma forma estereotipada, como Pantanal, por exemplo, aquela novela Pantanal. Quer dizer, o Pantanal não tinha história, só tinha natureza, estava lá no passado. Né? A moça virava onça, não é? Quer dizer, é como se não tivesse cidade no Centro-Oeste, é a mesma coisa. No Nordeste é como se não tivesse modernidade. Vá a Goiânia, uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, Brasília, aquela montanha, né, de gente, uma cidade hipermoderna, cidade modernista por excelência, não é? Quer dizer, então essa estereotipia, né, é motivada, entre outras coisas, porque você não tem a democratização da mídia e você não tem a regionalização da mídia, que é uma coisa fundamental. Né? Você chega num país como os Estados Unidos, você tem canal de televisão até de bairros. Né? Você tem bairros de Nova York que tem o seu canal de TV. Não é? Aqui, por exemplo, se você cria uma rádio comunitária, a gente sabe o que virou as rádios comunitárias no Brasil. Elas terminaram sendo apropriadas pelos grupos locais também. Né? De comunitárias não tem nada. As rádios comunitárias, a maioria agora estão na mão de vereadores locais. Quer dizer, isso é uma desgraça, né? Do ponto de vista da democracia, para a democracia brasileira. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, muito obrigada pela sua participação e contribuição na entrevista. Obrigado a você. Nós ficamos por aqui com o que é que está rolando. Até a próxima.